Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Dario Tavares, sou missionário da Missão Novas Tribos do Brasil e atuo no Centro de Treinamento Missionário Shekinah. Faço parte da equipe de treinadores ali há 10 anos. Eu e minha esposa servimos ali. Minha esposa se chama Artemisa, temos 2 filhas, a Júlia e a Alice, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje um pouquinho da Palavra de Deus. É algo que tem me encorajado, algo que tem me desafiado, algo que o Senhor tem trabalhado na minha vida, e eu gostaria de compartilhar então. E esse trecho, se encontra no Salmo 80, Salmo capítulo 80, e em todo esse salmo nós podemos extrair grandes lições para as nossas vidas, principalmente em se tratando de provações, de lutas, de dificuldades, e a nossa vida de adoração. Então vamos pensar um pouquinho sobre a provação e a adoração, com uma base aí nesse salmo, salmo de número 80, salmo de Asaf. Asaf escreveu vários outros salmos, o salmo 50 até o 83, tem como autor então Asaf, e Asaf aqui vai narrar um pouco daquilo que havia acontecido com o povo de Israel, daquilo que havia acontecido com o seu povo, e ele, nesse salmo, o seu intuito é pedir para que Deus o restaure e restaure seu povo. É pedir restauração ao Senhor, e por 3 vezes aí ele faz menção da expressão aí, versículo 3, versículo 7 e versículo 19, ele diz: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, diante de tudo aquilo que o povo de Israel viveu, diante de todas as lutas, de todas as provações, o pedido do salmista aí então era o pedido de restauração, e em consequência dessa restauração era a adoração dele ao Senhor. Então nós vamos ler esse salmo e extrair dele aí pelo menos 3 ensinamentos para nós na nossa vida aí diária, na nossa vida do dia a dia, diante das nossas provações e diante do nosso dever de adoração ao Senhor. Então o Salmo 80 inicia dizendo o seguinte: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxestes uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantastes. Dispuseste-lhes o terreno, ela deitou. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribastes as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha.
protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortalecestes. Está queimada, está decepada, perecem os nossos inimigos, pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo, da tua destra sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, através desse salmo, através desse poema, né, o Asaf aqui, então, ele narra um pouquinho do que havia acontecido com o seu povo. Faz esse pedido, esse clamor ao Senhor por restauração. Diante de tudo aquilo que eles haviam sofrido, haviam passado, tanto os ataques dos inimigos, ele pede então a restauração. E diante de toda essa luta, diante de toda essa provação, o salmista aqui, ele pede restauração. E ele está com o coração pronto à adoração ao Senhor. Ele está com o coração pronto a adorar ao Senhor, mesmo diante de tudo aquilo que eles haviam passado, mesmo diante de todas essas lutas, essas dificuldades. E conosco não é diferente. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por tantas aflições, e isso é normal a todos nós. O próprio Senhor já disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas Ele também nos encoraja a termos bom ânimo, porque assim como Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer, nós venceremos. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança que temos. Enquanto caminhamos por esse mundo, passamos por provações, passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas Ele nos garante a vitória. Ele nos garante, nos dá a certeza, a convicção da vitória. E por isso nós podemos adorar a Ele. Por isso nós podemos confiar inteiramente nele. Então, partindo desse salmo, eu gostaria de olhar com os irmãos aí, então, 3 pontos aí que nos ajudam a passar pelas provações e mantermos firmes como adoradores do Senhor, e nos mantermos firmes em nossa vida de adoração. E em primeiro lugar aí, e nós dividimos esse texto em 3 partes aí, né? Assim como o salmista dividiu ele em 3 partes, terminando cada parte com a petição: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então nós vamos seguir essas 3 divisões aí. Então, a primeira atitude que nós devemos ter, o primeiro posicionamento que nós devemos ter diante das lutas e das dificuldades, é não abandonar o relacionamento com o Senhor, não abandonar essa conexão com o Senhor. Jamais deixarmos de termos uma vida íntima com o Senhor. E o salmista, então, ele inicia o salmo fazendo a petição ao Senhor. Ele inicia o salmo pedindo ao Senhor que o ouça, pedindo ao Senhor que incline seu ouvido a Ele. Ele inicia: dá ouvidos, ó pastor de Israel, dá ouvidos. E como é bom saber que o Senhor nos ouve. E Ele nos ouve através de nossas orações, Ele nos ouve através do relacionamento que nós podemos ter com Ele, através de Cristo Jesus. E para nós isso é um bem valioso demais. Para nós isso é um recurso nós não conseguimos medir o tamanho, valor desse nosso relacionamento com o Senhor. E é através da oração que nós podemos nos achegar ao Senhor. É através da oração que nós podemos nos derramar diante dele. E o salmista então pede, suplica ao Senhor: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes
a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. O salmista, então, faz um apelo ao Senhor por salvação, faz um apelo ao Senhor para que o Deus os liberte de tudo isso que eles estão vivendo, estão passando. E no nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos ter a convicção de quem Deus é. Ter a convicção de quem é esse Deus que nós servimos, que nós confiamos e que nós descansamos nele. O salmista, então, ele usa duas expressões interessantes aqui. E, em primeiro lugar, ele vai falar do pastor, ó pastor de Israel. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Nós precisamos saber muito bem quem o Senhor é no nosso relacionamento com Ele. E principalmente em se tratando das mazelas que vivemos, das lutas e das dificuldades que passamos. Não podemos abandonar jamais esse relacionamento com o Senhor, sabendo de quem Deus é. E o salmista, então, identifica o Senhor como o pastor de Israel. Identifica o Senhor como o pastor. E como é bom quando nós temos esse relacionamento com o Senhor e sabemos muito bem que o Senhor é o nosso pastor e conhecemos a fundo toda a figura do pastor e todo o significado do pastor, principalmente nesse contexto em que foi escrito o Salmo, nesse contexto em que o povo de Israel viveu, que a figura do pastor, a figura da ovelha, era muito corriqueira, né? No dia a dia eles tinham acesso a isso aí, pessoas eram pastores, conheciam de todo esse cuidado com as ovelhas. E nós podemos nos achegar diante do Senhor sabendo de que Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor que cuida, Ele é o pastor que conduz, Ele é o pastor que alimenta, Ele é o pastor que protege as suas ovelhas. E diante das lutas, o como é bom saber que temos um pastor. O como é bom saber que o Senhor é o nosso pastor e nós nele estamos seguros. Estamos seguros porque Ele pode cuidar de nós. Estamos seguros porque Ele pode nos conduzir. Estamos seguros porque Ele pode nos proteger, mesmo que estejamos passando por lutas, por dificuldades, por alguma provação. E isso move o nosso coração à adoração, em saber quem Ele é. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso supremo pastor. Nesse nosso relacionamento com o Senhor, saber quem é o Senhor, quem o Senhor é, nos ajuda muito na caminhada, principalmente diante das provações. Mas o salmista também, ele continua o salmo falando que o Senhor está entronizado acima dos querubins e pede, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Além de identificar o Senhor como pastor, também o salmista aqui identifica o Senhor como rei. Ele diz, tu estás entronizado acima dos querubins, tu estás no trono acima dos querubins. Além de nós nos achegarmos diante do Senhor como o nosso pastor, nós também nos achegamos diante do Senhor como o nosso Rei, como o nosso Senhor, e nós na condição de servos dele, e nós na condição de escravos dele. O servo, ele faz aquilo que o Senhor manda. O servo está pronto a obedecer aquilo que o Senhor ordena, que o Senhor dá direção. E no nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos estar prontos a reconhecer que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Senhor e que suas ordens, suas direções devem ser cumpridas.
devem ser obedecidas, e com corações humildes, com corações sensíveis à voz do Senhor, nós nos aproximamos do Senhor, descansado nele, que Ele é o nosso Rei e que nós somos os seus servos, devemos a Ele a obediência. Mas também no nosso relacionamento de servo e Senhor, nós ficamos seguros, estamos seguros, porque Ele está reinando, porque Ele tem o governo sob suas mãos, porque Ele é quem está com o cetro, é Ele quem está com o domínio sobre todo o seu reinado, e nós só temos que servi-lo, e nós só temos que obedecê-lo, e nós só temos que seguir as orientações que Ele nos dá. E Ele deixa isso registrado em sua palavra. E Ele deixa todas as suas diretrizes, todos os seus ensinamentos, todas as suas orientações na sua palavra. Então, por isso que diante das nossas lutas, diante daquilo tudo que nós passamos ao nosso redor, nós não podemos abandonar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós não podemos abandonar essa conexão com o Senhor, sabendo muito bem quem Ele é, sabendo muito bem quem é o Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Rei, e nós poderíamos falar de muitas outras características deles, de muitas outras atribuições dele, mas nós fazemos somente com o pastor e com o Rei por causa do nosso tempo, e nós vamos seguindo aqui. Então, no nosso relacionamento com o Senhor, nós sempre precisamos reconhecer o seu poder. E o versículo 2 diz: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante de todas as mazelas que nós vivemos enquanto estamos nesse mundo, nós precisamos reconhecer o poder de Deus. É o Senhor quem tem poder para nos salvar, é o Senhor quem tem o poder e garante a eternidade com Ele, é o Senhor, através de Cristo Jesus, que nos garante todas as bênçãos espirituais, é o Senhor e o seu poder quem tem salvado os perdidos, quem nos salvou é através do poder do Senhor. E Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Diante das lutas, diante das dificuldades, jamais podemos perder isso em mente, jamais podemos nos esquecer do poder do Senhor. O Senhor é poderoso, e quando nós olhamos para toda a Bíblia, por toda a Bíblia, o Senhor manifesta o seu poder de diversas maneiras. O Senhor se revela através do seu poder de diversas maneiras. Quando nós olhamos para a criação, é o poder do Senhor permitindo que tudo fosse criado. Quando nós olhamos para o povo de Israel, o poder do Senhor agindo na vida daquele povo de inúmeras maneiras, de maneiras que eles não entendiam e às vezes nem nós entendemos. O poder do Senhor, ele é muito maior do que a nossa mente consegue imaginar. E diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provações que surgem nas nossas vidas, nós não podemos perder de vista, perder da nossa mente que o Senhor é poderoso, que o Senhor continua reinando, que o Senhor é o nosso pastor. E então, assim como o salmista aqui, ele tinha essas coisas em mente, ele tinha essas convicções em mente, mesmo diante de tudo aquilo que o seu povo estava vivendo, que a nação estava vivendo. O Senhor clama, o salmista clama ao Senhor e pede: vem salvar-nos, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Diante das lutas, das dificuldades,
nós não devemos abandonar o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida de adoração a Ele, cientes de quem Ele é, cientes do seu grande poder. E os versos então continuam. E o segundo ponto aí que nós não podemos perder de vista, o segundo ponto que devemos aplicar nas nossas vidas, é que nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, derramar o nosso coração diante do Senhor. E o salmista no versículo 4 diz: Ó Senhor dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer do pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. E mais uma vez a petição: restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Diante das nossas provações, diante das provações que surgem nas nossas vidas, nós precisamos sempre estar prontos a abrir o nosso coração diante dele, a nos derramar diante dele, através de nossas lágrimas, através das nossas orações, através dos nossos clamores diante do Senhor. E é Ele quem tem o poder para nos livrar da provação. É Ele quem tem o poder para nos fazer passar pela provação, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos encorajar. E diante delas, diante das lutas e provações, nós precisamos estar sempre prontos a nos abrir diante do Senhor, a derramar o nosso coração diante do Senhor, através do choro, através da oração, diante do Senhor. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor, e Ele conhece antes mesmo de pedirmos. Ele nos conhece no mais profundo do nosso ser, mas com corações humildes, nós precisamos nos derramar diante dele. Nós precisamos abrir o nosso coração, confessando os nossos pecados, confessando aquilo que está no nosso coração, que tem nos causado angústia, tem nos causado medo, tem nos causado tantas coisas. Diante do Senhor, nós não precisamos ter o que esconder. Diante do Senhor, nós precisamos ser transparentes. E o salmista aqui, então, ele faz essa oração: ó Senhor dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? O salmista aqui, com todas as suas forças, ou com tudo aquilo que ele tinha dos seus pensamentos, ele abre a sua boca diante do Senhor e pergunta: até quando, Senhor? Até quando passaremos por tudo isso que estamos passando? E o Senhor está pronto a nos ouvir. E o Senhor está pronto a nos conduzir. E o Senhor está pronto a nos tirar da provação. E o Senhor está pronto a fazer com que passemos pela provação, e para nos fortalecer, para continuar nos encorajando, e para que nós continuemos com a nossa vida de adoração a Ele. E esse salmo, ele é muito rico nesse sentido, de nos encorajar a ter em nossa mente a ciência de que passamos por provações, não estamos isentos das lutas, e parece que quanto mais o tempo passa, mais as provações vêm, e mais as pressões do mundo, do sistema do mundo, vêm, acontecem e vão acontecer até o fim. Mas nós temos o escape, nós temos onde nós temos onde correr, para onde correr, nós temos a nossa torre forte, nós temos o refúgio para onde ir, e esse refúgio é o Senhor. Esse refúgio é nos braços do Pai, esse refúgio é aos pés do Senhor, e por isso nós precisamos e podemos, com todo o nosso coração, com toda a nossa confiança, abrir o nosso coração a Ele, colocando todas os nossos pensamentos, os nossos anseios diante dele, todos os nossos temores diante dele,
todas as nossas convicções diante dele, para que ele continue trabalhando em nossas vidas, para que ele continue moldando o nosso caráter. E se for preciso chorar, podemos chorar diante dele. Se for preciso nos derramar, podemos e devemos nos derramar diante dele. Então devemos abrir o coração diante do Senhor. E também precisamos reconhecer nossa real situação. Precisamos reconhecer a nossa real situação ao nos achegarmos diante do Senhor. E aí então ele diz, constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. O salmista faz uma leitura real do que está acontecendo em toda essa situação. Eles estão sendo humilhados, eles estão sendo maltratados, os seus vizinhos estão zombando deles. Tudo isso Deus tem permitido que eles passem. Através dessa provação, através de tudo isso que eles estão vivendo. Essa era a real situação que eles estavam vivendo. E de igual modo, ao nos achegarmos diante do Senhor, ao nos derramarmos diante do Senhor, ao abrirmos o nosso coração diante do Senhor, precisamos reconhecer qual é a nossa situação. Precisamos reconhecer tudo aquilo que passa em nosso coração. E as provações, como eu disse, elas existem, elas são reais, elas estão ao nosso redor, elas estão em toda parte. Nós não estamos isentos e nós precisamos então reconhecer qual é a nossa real situação, reconhecer que nós precisamos do Senhor, reconhecer que não há outro refúgio que podemos ir senão nos braços do Pai, senão nos braços do Senhor. Os nossos recursos financeiros não são suficientes. Os nossos recursos materiais, aquilo que somos por nós mesmos, nossa formação, nossa profissão, aquilo que temos, não é suficiente para aquilo que vivemos, para as nossas provações, para as nossas lutas. Mas o Senhor é suficiente. Mas estar diante do Senhor é suficiente. Mas a convicção de quem nós somos em Cristo Jesus é suficiente para passarmos pela provação. É suficiente para enfrentarmos as provações. É suficiente para atravessarmos o vale, para atravessarmos o deserto. A certeza de quem Deus é, a certeza de quem nós somos e de como nós estamos diante do Senhor. E por isso nós precisamos nos derramar diante dele. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração com a mais profunda sinceridade do nosso coração diante do Senhor, para que ele sonde o nosso coração e para que ele continue moldando o caráter de Cristo nas nossas vidas. E, em último lugar, a nossa direção, a nossa orientação diante das provações é que nós devemos confiar sempre no Senhor, que nós devemos sempre estar prontos a adorar o Senhor. Adore, confie no Senhor hoje, olhando para o que Ele fez no passado. E é justamente isso que o salmista faz aqui, dos versículos 11 até o final, do versículo 8 até o final. O salmista aqui faz uma recapitulação de tudo aquilo que o seu povo viveu, de tudo aquilo que eles passaram. Então o versículo 8 começa dizendo, claro que em forma de poesia, o salmista usa aqui a figura da videira, ele usa aí todos os recursos literários aí da poesia para dizer tudo aquilo que o Senhor fez por eles. Então ele diz: trouxestes uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantastes, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriam, e com os seus sarmentos os cedros de Deus.
Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhes derribastes as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento para que te fortalecestes. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Nós precisamos confiar no Senhor, precisamos continuar adorando ao Senhor, olhando, vivendo hoje, mas lembrando de tudo aquilo que Ele fez por nós no passado. Nós éramos inimigos de Deus, nós vivíamos vidas separadas do Senhor, nós vivíamos distante do Senhor, mas um dia o Senhor nos resgatou, mas um dia alguém falou de Jesus para nós, alguém apresentou a maravilhosa solução para as nossas vidas, alguém expôs as verdades da Bíblia para nós e nós pudemos ter um encontro com Jesus. Mas antes disso, nós vivíamos vidas horríveis, vidas detestáveis, mas o Senhor nos resgatou. E quando nós olhamos para as nossas lutas, para os nossos desafios, para as nossas provações, nós precisamos lembrar, confiar no Senhor hoje e lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. O salmista aqui faz uma breve recapitulação aqui daquilo que o Senhor havia feito pelo seu povo. O Senhor diz que, o salmista diz que Deus trouxe uma videira, né, o seu povo do Egito, que expulsasse as nações e colocou o povo ali. O povo cresceu, o povo multiplicou muito, porém vieram os inimigos, né, eles ficaram vulneráveis, passaram por tantas lutas por causa das suas desobediências, por causa do seu coração duro e tudo mais. O salmista então relembra tudo aquilo que o Senhor havia feito, mas o salmista então ele continua confiante no Senhor e continua com o coração desejoso de adorar ao Senhor. Então nós precisamos continuar confiando no Senhor, adorando ao Senhor hoje, lembrando do que Ele fez por nós no passado. E precisamos confiar no Senhor hoje, confiando no que Ele pode fazer no presente. O Senhor continua agindo, o Senhor continua derramando a Tua graça nas nossas vidas, o Senhor continua derramando a misericórdia dEle nas nossas vidas. O Senhor continua agindo nas nossas vidas e por isso nós podemos confiar nele. E por isso nós podemos descansar nele, mesmo que as provações venham, mesmo que o mar se agite por todo lado, mesmo que os ventos soprem por todo lado. Nós podemos e devemos confiar no Senhor sempre. Podemos e devemos descansar nele no presente. E também, diante de tudo isso, nós sempre devemos renovar o nosso compromisso com o Senhor. E o salmista faz justamente isso no finalzinho do capítulo aqui. Ele diz: seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Diante das lutas, das dificuldades e da nossa vida de adoração ao Senhor, devemos sempre renovar o nosso compromisso com Ele. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. O salmista aqui, ele nos encoraja a fazer justamente isso que ele declara ao Senhor: invocaremos o teu nome, não nos apartaremos de ti. E esse é o nosso desafio diante das lutas e dificuldades. Esse é o nosso grande desafio
diante das provações que passamos, continuarmos firmes, continuarmos confiando no Senhor, continuarmos com a nossa vida de adoração ao Senhor, mesmo que os ventos soprem ao contrário, mesmo que as ondas venham à nossa frente, precisamos continuar descansando no Senhor. Precisamos continuar com o nosso relacionamento íntimo com Ele. Precisamos abrir o nosso coração e nos derramar diante dEle. Precisamos continuar adorando a Ele, confiando nele, mesmo que tudo à nossa volta pareça difícil, mesmo que tudo à nossa volta seja difícil, mesmo que as provações venham, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que o inimigo se levante, o Senhor é maior, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande e o Senhor continua realizando a sua obra nas nossas vidas. Que, assim como esse salmo me encorajou e me encoraja muito, possa encorajar a cada um que tem acompanhado aqui, que tem estado presente, que cada um possa ser edificado pela palavra do Senhor. Que o Senhor continue agindo na vida de cada um, que daqueles que estão passando por provações nesse momento, daqueles que estão passando por lutas, que o Senhor, através de sua palavra, através do seu Espírito, possa nos encorajar e possa nos motivar a continuar caminhando e olhando somente para Ele. Que Deus os abençoe.